Bom, nós vamos dar início à nossa aula de língua portuguesa, relembrando o que foi estudado nessa unidade. Abra um livro de vocês na página 43, na seção Agora Eu Sei. O que significa notícia? Notícia é um texto jornalístico que expõe ao leitor fatos atuais de interesse de coletividade. O primeiro parágrafo apresenta as principais informações sobre o fato noticiado, respondendo as perguntas: o que aconteceu, quando, onde, com quem, como. Foi o que vocês fizeram lá na página 41, na número 3, que tal? O que aconteceu ou vai acontecer, quando aconteceu, onde, como e quem está envolvido nesse fato. Então, vocês fizeram a página 41, reuniram informações sobre o quadro, que eu sugeri que fosse sobre a pandemia, fizeram a produção textual na página 42, e agora nós vamos para a seção Agora Eu Sei, relembrando o que foi estudado. Os demais parágrafos expõem informações complementares sobre o fato. A notícia pode conter foto relacionada ao fato noticiado e legenda com informação complementar. Pontuação. Aspas simples são empregadas em títulos de notícia em razão de ocuparem menos espaço do que as aspas duplas. Elas destacam títulos de obras, palavra fora do seu sentido habitual e reprodução da fala de alguém. Pontuação. Vírgulas são empregadas para isolar a explicação acessória do restante da frase. Exemplo: o carro voador, vírgula, grande avanço da tecnologia, vírgula, é muito caro. Aqui nós temos a vírgula, a explicação acessória, que é o grande avanço da tecnologia, e a vírgula novamente. Os pronomes pessoais oblíquos, seguido ou não de S, e a seguido ou não de S, podem assumir as formas lo, seguido ou não de S, e las, seguido ou não de S, quando estiverem ligadas às formas verbais terminadas em R, S ou Z. Puxar mais o, vai ficar puxar lo. Fiz mais a, fi las. Vimos mais a, vimola. Ortografia. A terminação agem de algumas palavras tem o sentido de ação ou ato. Exemplo: decolar mais agem, decolagem, que é a ação de decolar. Aterrissar mais agem, aterrissagem, que é a ação de aterrissar. Abra um livro de vocês agora na página 44 e nós vamos para uma unidade nova. Tecnologia em pauta. E sempre nós vamos começar na seção troca de ideias. E o que eu peço para vocês na seção troca de ideias? Copiar tudo no caderno de vocês e responder no caderno. Então, já peguem o caderno, já façam um cabeçalho, já coloca a atividade de português, a página, coloca a seção, que é a troca de ideias, e vamos para outra matéria. Só um minutinho que tá carregando aqui. Essas orientações metodológicas, elas são muito interessantes. Apenas que não tem no livro de vocês, que dá uma base bem estruturada para entender o que foi feito. Então, caderno de português, cabeçalho, data de hoje, dia 8 de junho de 2020, e nós estamos aqui agora. Tecnologia em pauta, troca de ideias. Observem a imagem. Sempre vai começar com a leitura de imagem. Aí vai pegar o caderno, copiar, vai colocar tecnologia em pauta, troca de ideias, atividades da página 44. Copiar e responder. Número 1. Você já desejou ser astronauta? Por quê? É uma resposta pessoal. Se sim, tem que ter justificativa. Número 2. Como você imagina a vida de um astronauta no espaço? Que dificuldade será que ele enfrenta?
Pessoal também. Qual é a importância da exploração espacial? Pessoal também. Terminou essa parte, foco na leitura. Anterior, nós lemos 2 notícias. Agora, nós vamos ler reportagem. Foco na leitura. Reportagem. Leia a reportagem que veicula informações sobre alimentação no espaço. O título é Como os astronautas se alimentam no espaço. Aqui tem 2 palavras, aliás, 3 palavras sublinhadas, que tem o significado aqui nesse cantinho aqui, ó. Eu não vou ler porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. E é um texto bem grande que vocês têm que ler. Então, começando aqui, ó, da página 45, página 46, página 47, é a leitura textual. Se você não ler, você não vai responder isso aqui. Então, eu tenho certeza que você vai ler, por quê? Porque você vai ter que responder o que está pedindo de acordo com o texto. Bom, a primeira questão aí, que assunto foi tratado na reportagem? Qual que é o título da reportagem? Como os astronautas se alimentam. Então, a partir do momento que vocês lerem o texto, vocês vão saber como que os astronautas se alimentam. E qual foi o assunto abordado na reportagem. Tá, número 2. Que assunto foi tratado na reportagem? O tipo de alimentação dos astronautas em órbita, como que eles se alimentam, e aí vai. Pesquisa lá no texto que você vai saber responder isso aqui. Número 3. Qual é o objetivo desse texto? Lá no início fala que é uma reportagem. Então, o objetivo desse texto é divertir o leitor com histórias sobre a alimentação dos astronautas ou expor informações detalhadas sobre a alimentação dos astronautas. Aí você vai marcar um X na correta. Sobre a estrutura desse texto, assinale as alternativas verdadeiras. O texto, a reportagem, na verdade a reportagem, ela é dividida em parágrafos. Há 5 subtítulos. Cada subtítulo aborda um aspecto específico da alimentação dos astronautas. Tem título e linha fina, o que vem após o título, uma explicação do assunto que vai ser tratado. Os 3 parágrafos iniciais têm o objetivo de apresentar o assunto a ser abordado no corpo da reportagem e de despertar a curiosidade do leitor para a leitura do texto. Então, você vai marcar X, só que você acha que está de acordo com a reportagem. Lembrando, se você não ler, você não vai dar conta de responder, tá? Localize nos parágrafos iniciais da reportagem as informações solicitadas a seguir. A. O que é preciso levar em consideração para a escolha dos alimentos a serem consumidos pelos astronautas no espaço? Tá tudo lá na reportagem, é só vocês lerem que vocês vão dar conta de responder. De acordo com o texto, a microgravidade, ou seja, a quase ausência de gravidade, pode gerar dificuldades para atividades rotineiras como a alimentação. Que dificuldades seriam essas? Identifique pelo menos uma delas. Bom, a partir do momento que você lê a reportagem, é importante que vocês, leiam a reportagem. É importante que vocês percebam que ler vai envolver e acionar conhecimentos prévios e fazer interferências. Por quê? Porque você vai questionar várias coisas. Então, assim, se você for observar lá na reportagem, líquido, como café, água e refrigerante, eles com certeza, por causa da gravidade, eles vão ficar o quê? Flutuando na nave. E vai danificar o quê? Os equipamentos. Então, esse aí seria um tipo de alimentação que realmente seria difícil, né?
para eles. Mas de acordo com a reportagem, vocês vão responder isso aqui. De acordo com o texto, a microgravidade, ou seja, a quase ausência de gravidade, pode gerar dificuldades para atividades rotineiras, como a alimentação. Que dificuldades seriam essas? Identifique pelo menos uma delas, lá na reportagem. Próxima página. Releia a primeira frase do terceiro parágrafo e compare-a com a reescrita. A frase original é assim: felizmente, houve uma evolução muito grande no quesito alimentação. A frase reescrita: houve uma evolução no quesito alimentação. Sublinhe na primeira coluna, na frase original, as palavras eliminadas na escrita. Ou seja, você vai sublinhar na frase original a palavra que foi eliminada na frase reescrita. A retirada dessas palavras tornou difícil a compreensão da informação principal? Explique sua resposta. Você acha que a palavra que foi tirada aqui tornou a compreensão difícil? As palavras em destaque na frase original. As palavras em destaque na frase original fornecem informações complementares ao fato principal ou revelam uma opinião a respeito da informação principal. Número 6. Relacione os 3 primeiros subtítulos da reportagem com a principal informação dos parágrafos a que eles se referem. Alimentação no espaço, hoje, sabor diferente e cuidados nutricionais. O que lá fala primeiro? Sobre a escolha dos alimentos a serem levados para o espaço, considera as necessidades de nutrientes dos astronautas, a microgravidade interfere no aroma e no sabor dos alimentos, a alimentação dos astronautas evolui nos últimos tempos, havendo uma variedade de comidas e bebidas que podem ser consumidas por eles. Qual que vocês acham que é a dessas 3? Sabor diferente, vocês acham que é a escolha dos alimentos a serem levados para o espaço, considera as necessidades de nutrientes dos astronautas, a microgravidade interfere no aroma e no sabor dos alimentos, ou a alimentação dos astronautas evolui nos últimos tempos, havendo uma variedade de comidas e bebidas que podem ser consumidas por eles. E os cuidados nutricionais, qual que vocês acham que é a letra C aqui? A escolha dos alimentos a serem levados para o espaço, considera as necessidades de nutrientes dos astronautas, a microgravidade interfere no aroma e no sabor dos alimentos, a alimentação dos astronautas evoluiu nos últimos tempos, havendo uma variedade de comidas e bebidas que podem ser consumidas por eles. Número 7. Qual é a ideia central presente no subtítulo? Em um futuro próximo. Bom, quando nós nos referimos a um futuro próximo, quer dizer que a gente espera alguma coisa diferente. Por exemplo, se eu falar sobre a alimentação dos astronautas, que seja uma fonte renovável, tendo em vista que eles podem ficar muito tempo no espaço. Se eu falar que eu espero que a alimentação dos astronautas provenha de uma fonte renovável, tendo em vista que eles podem ficar muito tempo no espaço, isso vai ser em um futuro próximo. 49. Virem a página. É uma interpretação textual grande, então vocês têm que ter tempo para fazer isso aqui. Por quê? Porque vocês vão ter que ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até entender para fazer as atividades propostas. Lembrando que eu só vou colocar no GR8 a resposta disponível a partir de quarta-feira. Porque na terça-feira nós podemos fazer uma correção no Zoom, certo? Então, de qualquer forma vocês vão fazer e aí nós vamos corrigir
na terça, porque fica muito corrido corrigir na segunda, para ver se está certo ou não. Número 8, página 50. Reveja as imagens que fazem parte dessa reportagem e leia as legendas. A primeira imagem: bandeja usada pelos astronautas da estação Skylab. Segunda, profissionais preparam vegetais para o processo de desidratação. Terceira, representação artística de estufa de cultivo em Marte. Avalie a relação entre cada foto e legenda. É possível dizer que a legenda, ela complementa a imagem, tornando mais compreensível para o leitor o que está vendo, ou ela descreve detalhadamente o que está representado na imagem? Letra B. O que diferencia a terceira imagem das duas primeiras? Explique sua resposta. Então, se vocês observarem aí, vocês vão tá nítido o que vocês vão ver aí. Porque, na verdade, a terceira era uma representação artística, né? É um desenho. Caso não haja ainda estufa em Marte, a opção, então, foi eles apresentar um desenho de como seria essa estufa, né? Lá em Marte, gente. Aqui eles estão representando como seria a estufa em Marte. Agora, vamos ver o significado de reportagem. Então, vocês já viram 2 gêneros textuais aqui. Reportagem. Primeiro, notícia. Aliás, 3, né? Notícia, bilhete e reportagem. Reportagem é um texto jornalístico cujo objetivo é expor informações detalhadas sobre determinado assunto de interesse da sociedade. Por vezes, é possível perceber a opinião do autor da reportagem sobre alguns fatos ou dados informados. Embora o objetivo principal seja informar e não opinar, fotos acompanhadas de legenda, quadros explicativos e mapas são exemplos de alguns recursos que podem fazer parte da reportagem com o objetivo de complementar as informações do texto principal. As reportagens são públicas em meios de comunicação, em meios de comunicação como jornais e revistas impressos ou digitais. Então, vamos reler novamente o que significa reportagem. Tá aqui, ó, nessa parte final. Reportagem é um texto jornalístico cujo objetivo é expor informações detalhadas sobre determinado assunto de interesse da sociedade. Por vezes, é possível perceber a opinião do autor da reportagem sobre alguns fatos ou dados informados, embora o objetivo principal seja informar e não opinar, ou seja, informar, não dar opinião. Fotos acompanhadas de legenda, quadros explicativos e mapas são exemplos de alguns recursos que podem fazer parte da reportagem com o objetivo de complementar as informações do texto principal. As reportagens são publicadas em meios de comunicação como jornais e revistas impressos ou digitais. Bom, são 1h15 agora e o nosso intervalo é às 14h45. Vocês vão, primeiramente, pegar o caderno de vocês, escrever o cabeçalho, tudo certinho, fazer tecnologia em pauta, troca de ideias e responder a página 44. Feito isso, volta para o livro. Vai ler devagar, página 45, 46 e 47, observando essas gravuras aqui, que é aquela que está lá na frente, sobre as perguntas que estão sendo feitas. Leu, não entendeu, releu, não entendeu, releu novamente, vai passar para a página 48. Para responder isso aqui, você vai precisar pesquisar na reportagem. Vai responder 48, 49, 50. Ou seja, a atividade de vocês hoje é da página 44 à página 50. Combinado?
Eu vou dar um tempo para vocês, que é uma atividade grande, até 2h15. 2h15 eu volto com vocês com a segunda aula. Até lá.